Fala galera, beleza? Eu sou o Zorba, fui convidado aí, é uma honra ter sido convidado aqui hoje para apresentar esse podcast, mais um podcast da Rosa dos Ventos. Hoje com uma pessoa muito especial aqui, o cara além de um puta atleta, um treinador, é um cara muito gente boa, somos amigos há anos. Mentira. Quase, não, mentira também. Mas já conheci esse cara pessoalmente, um cara muito sangue bom. Então, temos aqui hoje Samir Barel. Fala, Zorba. Tudo bom? Tudo bem? Só na paz? Só na paz. Bom, Samir, para quem não conhece, pesquisa aí no Google e você vai saber. Não, mentira. Samir é um atleta das águas abertas aí. É um dos maiores do mundo? Não chega tanto, né? Ah, que isso, é humilde, hein, rapaz? E a gente, vamos começar a nossa conversa aqui. Tô com umas perguntinhas aqui, porque senão é muita emoção, entendeu? Claro. Tá aqui, ó, frente a frente com a estrela, uma celebridade, né? Você faz vários desafios, né, de águas abertas, de longa duração, e muitas vezes você acaba tendo que sair bem cedinho, né? Acaba tendo que partir, começar a nadar ainda de madrugada, de noite. Como é que é esse negócio, assim, de nadar à noite, né? Sei lá, dá um medo, dá uma insegurança, você pensa o que tem embaixo ali na água, o que está rolando, como é que é isso, assim? Bom, primeiro de tudo, é um prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Rosa dos Ventos que apareceu aí, um produto importantíssimo para quem nada maratonas aquáticas, para quem faz esporte no geral, né, cara? Porque apesar de nadar à noite, a gente nada de dia também, né? Mais Sim. tempo de dia do que à noite, né? Então, são produtos que ajudam muito. E a gente nada no cloro, né? Então, tem o hidratante, tem um monte de coisa aí que auxilia muito. Então, é um prazer aqui estar com vocês e contar um pouquinho das minhas experiências, né? Cara, ó, nadar à noite, assim, no meu ponto de vista, né, cara, não é legal, né? Porque o legal da maratona aquática é você conhecer os lugares, você ver por onde você está passando. Tudo bem que durante uma travessia é difícil de você ver os detalhes do que está acontecendo, mas à noite você fica ali, é um trabalho assim, que você fica dentro de si mesmo, né? Eu comentei até com um atleta esses dias, assim, é um silêncio ensurdecedor, né? Porque a gente fica ali conversando com nós mesmos durante a noite e no começo, quando a gente cai na água, a gente pensa no que tem embaixo, tudo, mas depois a gente começa a pensar em tudo na vida e é um momento que coloca em ordem muita coisa, né? Então, é uma experiência muito legal. No fim, é uma experiência legal. É um pouquinho... dá um pouco de medo no começo, né? Porque você está caindo num ambiente que não é o ambiente seu, que não é um ambiente que a gente domina, apesar de nadar, mas quem está dominando ali é a natureza. E de repente você está nadando naquele ambiente diferente do que a gente está acostumado. Mas é uma sensação até de liberdade mesmo, assim, né? A gente várias vezes na vida tem sensação de liberdade, mas nadar à noite a gente fica realmente dentro de nós mesmos e coloca muita coisa em ordem. É tipo uma meditação mesmo ali, né? Cara, é uma meditação, o tempo todo. Uma meditação, uma concentração, porque além de ficar pensando no que você está fazendo ali nadando, tem um barco que vai do nosso lado, né? Então você tem que estar atento também ao barco, que é a sua segurança. Você não pode se afastar do barco. Então, assim, sem dúvida, a parte que exige maior concentração do atleta é nadar à noite, sem dúvida. Eu tô tranquilo, acho que eu prefiro ficar de dia mesmo, tô feliz. Provas longas, assim, acima de 50 quilômetros. Como que é o seu treino, assim, para esse tipo de prova? Cara, a vantagem da natação é que depois de certo volume, de certa distância, depois de 3 horas e meia, o corpo ele dá uma baqueada, né? Costumo dizer que assim, o corpo e a mente estão o tempo todo em sintonia, né? Claro, né? Senão a gente não vivia, né? Não tem como separar o corpo da mente, né? Mas ali durante o nado, chega um certo momento que o corpo ele tá ali, de repente ele começa a cansar, né? Aí ele fala assim, viu, já deu, cara. Normalmente você treina 1h30, 2 horas, já faz 3 horas que você está nadando. E a cabeça fala assim, viu, só que tem que continuar, cara, porque falta mais 30 quilômetros ainda, 35 quilômetros. O corpo fala, pô, mas cara, não dá mais, estou cansado. E a mente fala, não, tem que ir, porque não acabou o desafio ainda, você treinou para isso.
E aí passa meia hora, uma hora, o negócio flui de novo. Por não ter um impacto igual uma corrida, o negócio flui de novo. Aí lá na frente, a cabeça vai falar assim, viu? Já deu, né, corpo? Já faz 5 horas que tá nadando, 6 horas, cara. Aí o corpo fala, não, agora que eu acostumei de novo, cara, nós vamos continuar. E a cabeça, mas porra, cara, você podia estar na sua casa, com a sua família, né? Você podia estar naquele barco ali, que a pessoa está tomando uma coca, comendo. Por que você está aqui nadando? E fica essa batalha entre corpo e mente, né? Então, assim, nadar 50 quilômetros, o treino para isso, ele vai ser treinos de 1h30, 2 horas, principalmente para um atleta amador, né? Não vai passar disso porque o desgaste é muito grande na somatória da semana. Só que no momento da prova, o condicionamento, tanto físico quanto mental, é o que vai contar e é o que vai definir mesmo o sucesso desse desafio. Tem que estar com a cabecinha em dia e com o corpo em dia também ali. Totalmente, cara. E a cabeça em dia não é só em relação a treino e condicionamento. Em relação a tudo que acontece na vida. Porque você tem um problema familiar, alguma coisa, isso influencia muito. Eu já abandonei prova por conta disso. Já abandonei 3 provas na minha vida. E cada uma teve um motivo especial. Às vezes dá uma mexida ali no psicológico, você já não está muito bem, não está com a cabeça na prova. São prioridades, né? Se você não tem a prioridade de estar ali naquele momento, pela quantidade de horas que for, o resto vai desandar. Muito doido, né? É. E você, obviamente, não dá para treinar sempre no mar, em lago, em rio. Como é que você faz assim? Como que você divide o seu treino? Qual que é a porcentagem, mais ou menos, de treino que você tem dentro de piscina e no mar, por exemplo? Cara, vou falar para você que 98% do treino é piscina. 98% do treino é piscina. E mar, eu costumo levar no mar, ou principalmente represa, né? Porque eu sou de Campinas, perto de Campinas é represa. Quando eu levo os atletas, a gente às vezes nada, mas normalmente quem vai nadar lá é o atleta, então eu fico orientando eles. Mas é mais nas provas, né? Então a gente tem um calendário muito rico de provas aqui no Brasil. Hoje tem uma média aí de 160 provas que acontecem no ano, então são 3 provas por final de semana, mais ou menos, né? Então é muita prova. E 1 ou 2 vezes por mês a gente está participando. E aí participa da prova é a vivência que a gente tem. Quando vai fazer alguma prova específica, mais longa, alguma coisa, aí a gente simula num local parecido com a prova. Então, vai nadar no mar. Então, a gente vai para o mar, vai para Guarujá, vai para Santos, vai para alguma praia mais próxima e faz o simulado no mar. Mas, assim, 98% é treino de piscina mesmo. Bom, e sobre o seu fortalecimento? Como que ele é esse fortalecimento? Além dos treinos na piscina, o que você costuma fazer para manter esse... Cara, isso é uma pergunta ótima, até porque recentemente eu operei meu ombro. O manguito, né, que são 4 tendões aqui que sustentam o ombro, sustenta a musculatura, né? A articulação, não a musculatura, né? Sustenta a articulação. Um deles eu rompi, né? Reflexo de um trabalho mal feito lá no passado. Então eu nado desde a década de 90, né, cara? 89, na verdade. E são 34 anos nadando, né? Na verdade, mais do que isso, enfim. Mas na época, cara, não tinha trabalhos de mobilidade, trabalho de fortalecimento específico. Tinha musculação, tinha aeróbica, tinha essas coisas todas. A gente fazia, mas assim, nada específico para natação. E a escola que eu vim, cara, era uma escola de muito volume de treino e pouco fortalecimento, pouco preparo físico externo. E hoje eu pago o preço disso, né? Atualmente tem muito estudo, tem muita informação, tem muita coisa legal em relação a fortalecimento específico, né? Então hoje eu faço mobilidade, hoje eu faço muito trabalho de abdominal, né? Trabalho da região do core, que a gente chama que é abdômen, glúteo, perna, né? Que é essa região central que vai gerar força mesmo para os membros superiores e inferiores. Então hoje a gente faz muito trabalho específico para isso. E cara, é fundamental. Vou fazer 40 anos esse ano. Cada vez mais a tendência, né, com a idade, a gente perder massa magra, e perdendo massa magra a gente perde a estabilidade articular. Então, fazer o fortalecimento é crucial. Não precisa ser todos os dias, mas 2 vezes por semana aí com certeza vai fazer uma diferença grande para ter uma vida prolongada no esporte. Fazer uma academia aí, fazer uma série de treinos. Funcional. Funcional.
Antigamente não, pula na piscina e vai nadar, já era. Antigamente era volume, cara. Joga na piscina, eu nadava 50, 100 livre e treinava 10, 12 quilômetros por semana. A mesma coisa que eu treino para nadar uma ultramaratona, né? Até mais do que eu treino hoje para fazer uma ultramaratona, era para nadar 50, 100 livre, né? Então, metodologias diferentes que hoje evoluiu muito. E como que é o seu treinamento ali, tipo, da semana? Sem ser para alguma prova específica ali, o seu treino dia a dia, como é que é? Na semana, assim. Cara, isso é muito importante, né? O equilíbrio, né? A gente tem o equilíbrio, porque, como eu disse, hoje tenho 2 filhos, 40 anos de idade, tenho a família, tenho o trabalho, tem mais de 300 atletas aí planilhados e atletas que eu dou treino presencial. Então, assim, o foco hoje são eles, né? Tudo que eu faço hoje é baseado... A natação, para mim, ela é a minha válvula de escape, né, para colocar as coisas em ordem, para eu cuidar, é o tempo que eu tenho para cuidar de mim, né? Eu acho que é importante a gente cuidar das pessoas, mas se a gente não cuidar da gente, a gente não tem força para cuidar dos outros, né? Exato. Então a natação é o que faz isso. Então hoje eu nado uma média de 4 km por dia, 5 vezes na semana, uma média. Tem semana que eu nado 6, às vezes eu nado um pouco mais, mas em média 4 km por dia para manter a forma, o condicionamento, e quando tem uma prova específica, eu faço uma preparação normalmente de 4 meses. 16 semanas, 18 semanas específicas, aumentando o volume e focando no desafio que vai fazer. Massa. E como é que foi, assim, você falou que você está com 40 anos, né? Você falou que você treina 34 anos atrás, então você nada desde moleque mesmo, né? Como que foi, assim, seu primeiro contato com a água? Cara, desde moleque, eu tenho um irmão mais velho que nadava também, e ele fazia aula de natação. Eu tinha 4 anos, ele tinha 6 para 7, e minha mãe não tinha com quem deixar eu em casa, né? Na época, minha mãe optou em não trabalhar, meu pai trabalhava, minha mãe não, cuidava da gente, e eles optaram em não ter babá, né? Criação mesmo, pai e mãe. E minha mãe levava para natação, não tinha como ela me deixar sozinha em casa, então ela me levava lá para a escolinha de natação e eu ficava pentelhando ela ali fora, né? Porque criança com 4 anos, cara, tem paciência para ficar esperando o irmão nadar. E aí eu pentelhava tanto que um dia a dona da academia falou, viu, você não quer colocar ele para ficar ali na borda da piscina pelo menos, para poder, né, ter a vivência. E aí eu fui, cara. Aí eu comecei com 4 anos, fui lá, o professor... eu atrapalhava o professor, ao invés de atrapalhar minha mãe, eu atrapalhava o professor, né? Porque ele dava aula para criança mais velha, tinha que ficar olhando eu pular da borda, né? Inclusive uma vez eu pulei, dava cambalhota no ar, pulei antes, dei com a cabeça na borda e desmaiei. Aí meu irmão que estava na piscina puxou eu. Tem até hoje um leio aqui na cabeça. Tranquilinho, era tranquilinho. Ah, cara, criança, né? Na beira da piscina, cara, fica maluco, né? E para os pais é bom. Eu tenho 2 filhos, eu vejo, cara. Colocou na piscina 40 minutos, vai dormir bem, cara. Porque gasta energia, né? Então desde os 4 anos que eu nado. E aí meu irmão foi para um clube, que ele estava nadando legal, foi para um clube, para o Guarani, lá de Campinas. Depois foi para o tênis clube e eu sempre acompanhando. E com 6 anos eu era um pregão mesmo assim, né? Prego, para quem não sabe, é pessoa que nada muito mal. Um prego na piscina funda, né? Então eu era um prego. E eu fui fazer o teste no tênis clube de Campinas. A princípio eu não fui aprovado pelo head coach ali, né? Pelo técnico principal, mas o técnico da pré-equipe falou, não, deixa ele aí comigo que a gente vai tocando. E aí, em pouco tempo, eu era um cara que gostava de nadar, gosto, né, obviamente. Em pouco tempo eu consegui evoluir e já tive contato com a competição aos 6 anos de idade. Tomei um couro na primeira competição, era 25 de perna. Tomei um couro, achei que eu tinha ganho a prova porque eu bati em primeiro na minha série, mas na verdade era só a série, tinham 10 séries, eu fiquei em 6º lugar. Para mim foi um pouco frustrante, eu lembro até hoje, né, cara? 6 anos, eu lembro pouca coisa, mas você lembra que prova que foi essa? 25 essa primeira metros prova? de perna. Era perninha, perna. punha a pranchinha, batia a perna e dava tchau pra mãe ali. Isso na época piscina mesmo, né? Piscina, só nadava piscina. Maratona entrou na minha vida em 2006. Eu já tinha 23 anos, né? 23, isso aí. Quando era 25 quilômetros de perna? Não, 25 metros. 25 metros. Acabou. Acabou, valeu. Eu atravessei lá, ganhei a prova. Aí eu fui pro pódio, fiquei atrás do primeiro colocado ali, né? Do primeiro lugar. Eu e um outro menino. Eu falei, acho que ele não tá sabendo onde tá, né? Aí chamou ele, aí eu fui pro 2º, 3º, 4º, 5º. Quando eu fui ver, fiquei em 6º, cara. Aí eu não ganhei. E eram quantos competindo? 5?
Não, tinha bastante criança, cara, era bastante criança, era um projeto, chamava Projeto Dentro d'Água, que tinha em Campinas, era bastante criança, inclusive faz falta um evento desses, né? Mas aí, cara, eu lembro que eu falei, pô, sexto, cara, eu não ganhei a fitinha, né? Porque antes não era medalha, era uma fitinha com, com um nozinho, assim, das cores do Brasil, né? E aí eu ganhei um diploma, cara, eu falei, pô, um diploma, né, velho? E aí eu falei pro meu técnico, cara, eu falei, viu, o que aconteceu que eu fiquei em sexto? Ele falou, não, cara, funciona assim, ó, tem as séries e depois que todo mundo nada, tem os tempos que vai sair a classificação. Eu falei, então, mas eu não quero mais ficar nessa colocação, eu quero chegar no pódio. Eu falei, então tem que treinar, né? E aí eu treinei, cara, treinei muito e consegui chegar nos pódios, né? A gente mais perde na vida do que ganha, mas pude ganhar bastante coisa. E você, tipo, na época, assim, você lembra, quando você começou a nadar mesmo, assim, né, e engajar mais, você lembra se você tinha algum ídolo, tinha alguém ali que acabava sendo a referência, sua né? referência ali, Gustavo né? Borges, né? Na época nossa era Gustavo Borges. 88, 92, né? Para mim, assim, 92 ficou muito marcado ali a Olimpíada. Que ele chegou na batida de mão, aí teve o erro da cronometragem, e aí ficou parada a prova sem livre, né? E aí foi para a câmera, e aí na câmera deu lá segundo lugar, ele ficou atrás do Popov, que era um ícone do mundo no 100 livre, foi por muitos anos, né, cara? Aquela Olimpíada foi em Barcelona, 92, me marcou muito. E aí o Gustavo Borges ali, para mim, foi o que marcou, né? Antes teve o Ricardo Prado, teve outros atletas, né? Tetsuo Kamoto, outros medalhistas aí olímpicos, mas que eu não pude viver essa época. Mas o Gustavo Borges, sem dúvida, na época foi o grande ídolo meu, assim, que eu... Até o ano passado, uns 2 anos já que eu dou curso num dos cursos que ele organiza, eu falo, cara, como é que pode, né, cara? Um cara intocável, né? A gente acha que as estrelas são intocáveis, né? E aí quando você tem uma proximidade maior com ele, você vê que, cara, ser humano, né? Sim, uma pessoa normal ali. Uma pessoa normal, vamos cara. Tomar uma cerveja ali, vamos bater um papo. Né? Ele falou, pô, obrigado. Ele me agradecendo, deu dar curso. Eu falei, eu que eu tenho que agradecer você me convidar, né? Você é meu ídolo, cara, desde faz 20 e tantos anos, que né? Que doido, né? Muito louco, cara. Então, e aí você tá ali trabalhando lado a lado com o cara. Lado a lado aqui, com assim, o cara. Então a vida é... Eu falei que a gente mais perde do que ganha, mas essas derrotas que a gente tem ensina muito mais do que muitas vitórias, né, cara? Então... Não é sobre ganhar só um pódio ali no momento, né? Tem o ganho ali do que vai ser levado para a vida ali, né? Que é muito mais do que um pódio que a gente leva, né? E como que foi assim, esse processo de você nadar, começar a nadar, como, né, para gastar energia e aí de repente começar a treinar e aí de repente trabalhar com isso, assim? Qual foi o momento que se você chegou a ver isso, né? Ou se foi uma coisa meio que atropelada, que meio que, pô, vou trabalhar com isso, isso vai ser minha profissão, meu ganha-pão, minha carreira. Cara, foi tudo muito automático, assim, cara. Parece que a vida é o destino mesmo, né? Parece que é o destino, cara. Porque eu, com 5 anos, eu ficava na borda da piscina com o técnico, não podia nadar. Eu ficava na borda da piscina e o técnico ficava me falando para que servia. Ele dava o cronômetro na minha mão, me ensinava a mexer com o cronômetro, né? Uma criança de 5 anos. Hoje meu filho tem 5 anos, cara, ele não sabe nem o que é um cronômetro. Porque ninguém incentivou isso, eu não incentivei ele a isso. E na época, como eu ficava do lado, esse técnico ficava ali, cara. E eu ficava pegando tempo, eu gostava de pegar tempo. E toda a competição que eu ia, eu pegava tempo. Eu fiquei fissurado, viciado em tempo, cara. Hoje eu tenho 8 cronômetros. Tenho 2 mãos e 8 cronômetros para trabalhar, né? Não falta. E assim, vai alguém para os Estados Unidos, eu falo, viu, traz 2, né? Porque é bem mais barato lá fora, né, cara? E tem até a marca boa do cronômetro. Tem a marca do cronômetro Zica. É isso aí. Então, assim, desde criança eu fiz isso. E aí comecei a nadar, comecei a competir, né, cara? Você vai ganhando gosto da competição, você vai ganhando aquela motivação de ganhar, de estar sempre tentando melhorar. E aquilo para mim me movia. Até os 13 anos eu tive crescimento precoce. Então eu era bem maior e mais forte que as outras crianças. Então eu tinha bons resultados. Mas ninguém me explicou sobre isso, né, cara? Ninguém explicou. Para mim eu nadava bem. Para mim eu falei, pô, eu sou foda, né, cara? Quando você ganha, você acha que você é fodão, né, cara? E aí, de repente, dos 13 para os 14 anos, cara, que é, né, quando todo mundo entra na fase da puberdade ali, cara, os moleques ficaram grandes, começaram a dar um couro em mim que eu não conseguia nem ver o pé mais dos moleques. E eu falei, porra, o que está acontecendo? Foi frustrante para mim, né? Ganhava
Tudo que nadava, de repente, você não está conseguindo nem chegar entre os 8, né? Uma final, né? Porra, e ninguém me explicava aquilo, mas eu comecei a entender isso. Eu comecei a ver o físico, eu começava a ver os caras alongando, e eu alongando, eu era bem mais limitado. Eu via que o meu biotipo para natação, ele não era o biotipo para chegar numa Olimpíada, né? E aquilo ali para mim me intrigava, cara. E eu conversava com outras pessoas, com o meu técnico não, que ele não dava essa abertura. Mas eu conversava com outras pessoas para tentar entender aquilo, porque eu treinava muito, cara. Eu treinava mais do que aquelas pessoas. Só que eu não conseguia chegar no resultado deles. E eu falei, pô, será que é só treino? Né? Eu tinha um técnico que vivia falando, só cabeça, só cabeça. Cara, eu entrava para a prova com sangue no olho, cara. Eu me matava para ganhar a prova e não chegava nos caras. Um dia eu virei para ele e falei, cara, eu não quero mais treinar com você. Porque o problema não é a minha cabeça, o problema são os seus treinos. Eu tinha 17 anos quando eu tomei essa decisão. Ele me ajudou muito, cara, foi um técnico que me ajudou muito, não tenho nada contra ele. Mas a falta de informação, cara, do técnico atleta é uma coisa muito importante na evolução, né? Do cidadão e do atleta. Eu passei a entender aquilo. E aí eu já estava querendo fazer faculdade, para mim, eu tinha certeza que para mim era faculdade de natação, né? Eu fiz educação física porque não tem natação. Porque senão eu tinha feito faculdade de natação, não educação física. 2 anos de faculdade ali já estava bom. Né? Porque eu já sabia, cara. Nunca pensei, e até hoje eu falo para minha esposa, cara, ela falou, se você não trabalhasse, uma vez ela perguntou, se você não trabalhasse com natação, o que você ia fazer? Eu falei, cara, eu ia ser infeliz atrás de uma mesa, cumprindo ordem. Eu não ia querer pensar na minha vida. Eu não ia querer fazer nada, cara. Para mim é só natação. Se fosse para trabalhar com outra nada coisa, mais que... não quero pensar em nada. Se fosse para trabalhar com outra coisa, eu queria ser mandado. Ó, Samir, faz isso, tá bom. Faço, acabo o dia, faz ali das casa. 8 às 5, valeu. Vou nadar. Para ser feliz. Faz uma horinha de almoço ali. Vou trabalhar com a natação, mas vou nadar. Trabalho com o que eu não gosto, mas vou nadar. Então, assim, graças a Deus, e a minha família, né, cara, que me colocou no esporte, a natação, ela me criou, literalmente. A sua família hoje, assim, a galera gosta de nadar? Como é que é a sua esposa, seus filhos? Cara, minha esposa veio da natação, a gente se conheceu na natação. Ela tinha 9, eu tinha 11. A gente treinava junto na mesma equipe. Claro que com 9 e 11, né, cara? Naquela época... Sim, mas vocês já se conhecem desde essa época. Desde essa época. Aí em 2007, eu estava com 24 anos. Ela foi estagiária minha numa academia e a gente começou a conversar. E aí, em 2009 começamos a namorar, 2013 casamos. E hoje os meninos estão com 3 e 5 anos e nadam desde os 6 meses. Olha só. Então a natação aí já nadam, já se vira. Se cair na água, não morre afogado. Isso é o mais importante. Não sabe se vai competir ou não, mas tem o manejo da água ali. Isso, né? cara, porque o mundo é feito de água, né, cara? Se a gente não souber nadar, o risco é grande de morrer afogado. A gente é feito de água, né? A gente é feito, 70%. Tem que saber, né? Tem que saber lidar com a água. É muita coisa, né? Fala um pouco de como que é que você lida com o psicológico, assim. Né? Você falou que até sua família também participa ali, né? Que tem esse... Estão no mundo da natação também, né? Como é que é isso, assim? Cara, ó, a minha esposa ela trabalha com isso, ela tem uma empresa que chama Neurosport e ela me ajuda muito, a gente troca muita ideia em relação a isso. Eu falo para ela o que acontece ali, ela cria ferramentas, até porque ela trabalha com outros atletas de outras modalidades e sempre vai ajudar, né? Então ela me ajuda muito em relação a isso. Agora, uma das ajudas principais que eu tenho, cara, é o apoio da família, né? A primeira coisa que eu converso com os atletas, inclusive, é assim, legal, cara, você tem tempo disponível, você tem energia para isso, você tem condições financeiras para isso, e sua família? Ela te apoia? Como é que é? Porque se você não tem o apoio da família, uma prova de ultramaratona, na hora que você chega com 2 horas e meia, 3 horas, cara, você começa a pensar, putz, cara, minha família, cara, minha esposa vai estar louca quando eu chegar, porque tá 2 dias que eu tô fora, acabou, né? O cara vai parar na hora e vai falar, pô, deixa eu ir embora. Às vezes no dia a dia você tem meia hora ali, que você vai atrasar, você já fica louco com essa meia hora, né? Então, assim, o apoio da família é crucial, cara. Eu já abandonei uma prova que eu não esqueço, cara. Foi uma prova na Alemanha, era uma prova de 64 quilômetros. No quilômetro 33, eu estava nadando à noite e eu não queria muito nadar à noite. Aí eu fiz as contas, eu falei assim, pô, cara, falta mais de 8 horas nadando à noite e depois mais umas 3 horas nadando de manhã.
Eu já não estava muito contente com essa situação. E aí, cara, um amigo meu que estava no barco, né? A minha esposa estava grávida, ela não estava lá na Alemanha ainda, ela estava pegando o voo para ir para a Alemanha. E aí esse colega meu, ele falou assim, cara, ó, a Lari pegou o voo, tá tudo certo, quase que eles perderam o voo. Eu falei assim, putz, cara, minha cabeça já não estava muito feliz de nadar à noite. Eu falei assim, caralho, minha esposa tá grávida e quase perdeu o voo. Eu falei, caralho, esse avião vai cair, cara. Não era para pegar esse voo. Eu comecei a pirar ali, cara. Já e entrou aí, numa paranoia. Não, ali. olha que noia, né, cara? E aí, um aluno meu, que é piloto de avião, tinha comentado do acidente de avião que tinha caído o avião naquele lago. E tinham crianças que morreram naquele avião. E aí, nesse momento, cara, eu falei assim, porra, o avião da minha esposa, cara, vai cair. Eu falei, já caiu um avião aqui. Caralho, cara, tem criança Você aqui. nadando no lago que já caiu um avião. Eu falei, será que eu estou passando em cima de onde caiu o avião? Aí a mente um negócio tão louco, cara. À noite, parecia que eu via crianças assim, sabe, subindo. Eu falei, nossa, cara. Eu parei. Eu falei, não, pra mim deu, cara. Eu falei, não, continua, cara, você tá bem. Eu falei, não, eu tô bem fisicamente, mas mentalmente, pra mim, eu tô esgotado, cara. Eu não tenho condições de continuar. Não me arrependo. Foi um aprendizado e tanto que me mostrou assim a importância de estar tudo muito bem alinhado. Tanto com quem ficou em terra, quanto com quem está no barco ali, o que vai falar ou deixar de falar, né? E quanto a mim também, quanto eu tenho que estar preparado. Né? Há pouco tempo agora eu tive um atleta que ele é um cara bem estourado, assim, quando vai nadar uma maratona. E ele, assim, eu fui fazer a primeira hidratação dele, eu falei com ele, falei, olha, Marquinhos, tá bem, ele saiu nadando. Ele nem ouviu o que eu falei. Só que eu já entendi, eu falei, cara, hoje esse cara está no comando. Então o papel do técnico, às vezes, que era o meu papel ali, era não atrapalhar. Porque o cara estava tão focado e tão certo do que ele queria, que ele não quer informação, ele quer hidratar e nadar, hidratar e nadar. Às vezes a gente fica naquela, eu preciso incentivar, eu preciso motivar, eu preciso gritar, eu preciso mostrar que eu estou... Não, cara. O atleta, às vezes, ele só quer a sua presença ali. Ele vê você quando você... Que vai dar uma certa segurança para ele também, saber que é alguém ali que está... É isso aí, que está orientando. Que está por ele ali fora, né? Da água, se acontecer alguma coisa. E é isso, cara, a cabeça dele. Ele tinha abandonado essa prova, eram 48 quilômetros ali da Ilha Grande, ele tinha abandonado o ano passado, aí voltou morrendo de medo de fazer essa prova. Ele estava tão focado, assim, tão certo do que ele queria, que eu não precisei abrir a boca. Foi incrível, cara, foi um aprendizado e tanto. Então, assim, cada prova é um aprendizado. A cabeça, ela realmente, ela está no comando. Doido, né? A gente falou essa coisa aí desse ultra desafios, né? E ano passado você participou aí, a gente até estava falando mais cedo aqui, não você, mas a gente aqui, a equipe estava conversando, né? As fofoquinhas, né? Fofocando ali, falando, não, porque o Samir aí... Pá. E aí a galera falou, né, que você fez um desafio gigante aí com mais de 20 km por dia, 20, 23, 24, 25 km por dia, né? E acho que 4 dias, 4, 5 dias direto, 4 dias, Isso, né? 4 dias. 4 dias. E aí no final você ainda deu uma acelerada ali, quebrou um recorde seu. Como é que foi isso aí? Conta essa história aí pra gente. Cara, todo ano eu gosto de fazer algum projeto social, né? Eu acho, através da natação eu consigo, eu não tenho dinheiro para poder ajudar o projeto social, mas eu consigo, através da natação, de alguma forma, mover as pessoas, né, a se juntarem e poder fazer uma doação. E a minha cunhada, ela tem um instituto, né, cara? Uma organização que faz esse tipo de trabalho. E eu fiz essa parceria com ela. E minha ideia, eu sempre quis nadar 100 km. Estava na minha cabeça que eu queria nadar 100 km. E aí minha esposa falou, olha, 100 km não vai, cara. Eu falei, eu queria fazer 1.100 na piscina, né? Eu tinha nadado 24 horas no ano de 2020, 2019, né? Aí 2020 pandemia, 21 não deu para fazer nada. Aí 22 eu falei, eu quero nadar 100 km. Ela falou, não, você não vai nadar 100 km, é muita coisa. Eu fico muito preocupada, porque ela tem diarreia, ela fica preocupada mesmo, né? Sim. Você não vai nadar. Eu falei, tá, então eu vou nadar 100 km. É bastante 100 km, né, cara? É bastante, cara. Eu não ando 100 km de carro na semana. Nem eu. Mas aí eu falei para ela, tá, então eu vou nadar em 4 dias. Eu vou pegar 4 desafios que existem, né, que são desafios validados, né, certificados, com um acompanhamento tudo certinho. E vou falar com o pessoal assim, olha, quem quiser arrecadar, né, eu vou nadando, vai arrecadando e vai doar para o Instituto, para essa instituição, né.
E aí minha cunhada topou, e aí abriu uma plataforma e as pessoas que queriam iam fazendo doação. Isso começou antes de eu fazer o primeiro nado. Então, os nados foram o Leme ao Pontal, que são 36 quilômetros, no Rio de Janeiro. Depois, Leme-Barra, sai do Leme e chega na Barra, também no Rio. Aí eu descia para Ilha Grande, que dá 2 horas de carro. Nadava 25 quilômetros lá na Ilha Grande, que é outro desafio. Aí ia para até Bertioga, que aí dá umas 6 horas, 7 horas de carro. E nadava 24 quilômetros. E a minha ideia, falei, cara, minha ideia é nadar um dia seguido do outro. E aí eu chamei o Nick. E ainda fazer esse corre de carro entre uma prova e outra. Aí eu falei assim, bom, o tempo de eu descansar vai ser no carro, né, praticamente. Comer e descansar vai ser isso aí. Então eu preciso de 2 pessoas para revezar essa logística e me ajudar. Aí eu chamei o Nick, o Nicolas Fenzel, que é um amigão meu que está em todas. E o Marcos Fracaro, que também é um atleta meu, que tem uma assessoria em Piracicaba, um parceiraço meu. E os 2 me acompanharam. Então eu nadava e eles cuidavam de mim. Eles eram minha babá ali, né? E aí deu certo, cara. Eu nadei o primeiro dia no Leme ao Pontal, deu 8 horas. Peguei uma condição bem ruim, assim. 32 quilômetros. 36, 36. Deu 8 horas. A gente sempre olha como é que tá, né? Eu vi que tava ruim, mas quem olha fala, cara, porra, que ruim que tava, tal. Mas na verdade, para quem tá nadando, o vento e a ondulação tava nas costas, então me ajudou muito. Apesar de ter ondas de 2 metros. Não tá ideal, mas também não tá o pior, né? Não tá o pior. Não tá igual a galera tá vendo de fora. Porque se tá contra. Tanto é que naquele dia, exatamente no momento que eu passei pela praia ali do São Conrado, o Gabriel Medina tava surfando lá. Então tinha ondas de 2 metros que ele tava surfando e eu tava nadando, né? Claro que não tinha onda quebrando igual lá. Sim. Mas enfim, nadei esses 36, aí descansei. No dia seguinte, lá no Rio mesmo, nadei os 16 quilômetros. Aí eu bati o recorde desses 16 quilômetros com roupa de neoprene, né? As 2 eu fiz com roupa de neoprene, pensando em me poupar para as outras, porque a ideia era completar os 100. Veio o recorde, não era a ideia, mas veio. Aí no dia seguinte, nos 25 quilômetros, nadei os 25, deu recorde também. E depois eu fui nadar 14 bis e também deu recorde. Eu acabei batendo 3 recordes. Mas que, cara, maratona aquática para mim, assim, quando a gente fala de recorde, é muito... como é que fala? Não sei a palavra, agora fugiu, mas... Não é desmerecendo o recorde, mas assim, depende muito da condição que você pega, né? Você pega uma condição boa, que vai te você empurrar. falou, né? Você pega um vento, você pega uma onda e tal, vai dar um... Vai vir tempo bom. Então eu bati recorde, mas o que valeu mesmo foi os 100 quilômetros e mais ainda, né, cara? Valeu que as pessoas... Elas foram se empolgando cada vez mais. A gente começou no primeiro dia com R$9 mil e terminou no 4º dia com R$52 mil de doação. Caraca, tudo de doação da galera. Só doação da galera. Só doação, cara. Foi incrível. No primeiro dia já tinha juntado 9 mil. No primeiro dia já tinha juntado 9 mil. A galera 9 já mil, tinha se mobilizado antes. E eu confesso que eu fiquei até meio preocupado, cara. Eu falei, 9 mil só, né, cara? Eu sei que 9 mil é bastante dinheiro. Sim, mas às vezes para uma causa grande... Uma causa grande, né, cara? Eu falei, cara... E era para ajudar crianças, né? Era para ajudar crianças, em específico, né? Eu falei, cara... E aí o Nick, que estava no barco, o Marcos Fracaro, eles fizeram um trabalho muito bom, porque eles ficavam filmando, aí, galera, não esquece de ter a plataforma, eles faziam propaganda do negócio, a galera foi. E aí, a meta é 50 mil, eles começaram a botar, eu não tinha meta. Sim. Eles botaram a meta. E foi, cara. Então, assim... Que legal. Apesar de eu estar nadando sozinho, a maratona é uma coisa que não é da boca para fora, não. Cara, quem está fora, a equipe é crucial. Bom, você falou um assunto aí que eu ia até perguntar mais para frente, então como você já citou alguma coisa sobre isso, eu já vou puxar esse gancho aqui. Você falou que você nadou com roupa, né, de borracha. São 2 perguntas aqui, eu vou tentar juntar elas em uma, né? Tipo assim, você acha, né, se você acha... Seria um lado da pergunta, né? Que você acha que os materiais, esses tecnológicos, se eles realmente influenciam nos resultados. E aí a mesma pergunta, na verdade, seria, né, se tem assim algum, além da sua opinião, né, da sua experiência, ali do que você sente, se tem alguém aí que já fez algum estudo, se tem alguma coisa aí comprovando, né, a vantagem da roupa de borracha ou de outros acessórios aí também. Cara, tem estudos que comprovam e realmente faz muita diferença, cara. O neoprene, ele flutua. Você joga o neoprene na água, ele flutua, né? Literalmente, ele fica ali, não afunda por nada. Então, assim,
ajuda muito. E quando a gente pega um material desse, cara, a gente fala que nivela de baixo para cima, né? Porque os atletas que têm mais dificuldade técnica, que não tem tanta técnica, pelo fato de estar flutuando, eles acabam sendo beneficiados porque conseguem encaixar uma técnica melhor. E quem já tem técnica não tem o mesmo grau de benefício. Então, assim, uma pessoa que nada, a gente tem sempre um parâmetro de 100 metros, né? Quando a gente fala de natação, a gente pega parâmetro de 100 metros. Uma pessoa que nada 100 metros para 2 minutos, quando ela usa o neoprene, ela tem um ganho aí para cada 100 metros de mais ou menos 15 segundos. Então ela nada para 2, quando ela põe o neoprene, ela vai para 1,45, 1,47. Uma pessoa que nada para 1,30 de média, ela vai ter um ganho de 8 segundos. Então de 1,30 ela vai para 1,22. Então você vê, a pessoa que tinha 30 segundos de diferença, ela cai para uma diferença de 20 segundos, 25 segundos. Sim, os dois usando o mesmo equipamento. Os dois usando o mesmo equipamento. Então, assim, quem tem mais dificuldade técnica é beneficiado em relação a isso. Por isso até que na FINA, né, na Federação Internacional, tem a regra da utilização de neoprene, né, com temperatura de água. Então, assim, abaixo de 18 graus é obrigatório, de 18 a 20 graus o evento pode optar em ter ou não, acima de 20 é proibido, acima de 20 graus. Entendi. Então, essa é a regra da FINA. Se usou, na verdade, pelas provas oficiais, então, se você quiser ter um resultado ali oficial, você não pode usar. Não pode usar. Acima de 20 graus não pode usar. Ou tipo assim, não pode usar de jeito nenhum. Não, acima de 20 graus não pode usar de jeito nenhum. De 18 a 20 graus... Nem entra na água. Não, nem vai. Não, se competir vai ser desclassificado. Não pode. Né, de 18 a 20 graus, o evento pode escolher. Olha, vai ser permitido, todo mundo pode usar. Quem não quiser não usa, mas pode usar. E abaixo de 16 aí é para a segurança do atleta, né? Sim. Tem que usar, é obrigatório usar. E na regra da federação, tem que usar o neoprene completo, com a manga. Né? Nas provas amadoras, a gente usa o neoprene sem a manga. Usa só a cavada que a gente fala, né? Sim. E nos eventos amadores, cada vez mais libera o neoprene, por uma questão de segurança. Né? Como é amador, a ideia é a participação, a integração, a socialização. Né? Claro que tem a competição também, mas como a ideia é um público geral, promover a saúde através do esporte, né? Então grande parte dos eventos hoje tem liberado a roupa de neoprene acima de 24 graus, abaixo de 25, 24 graus já está liberando. Aí vai do conforto de cada atleta, de vai como do conforto prefere de cada nadar. atleta. E assim como em todo esporte, todo lugar, vai ter gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Tem aquele atleta que é mais raiz, tem aquele atleta que é mais moderno. Eu prezo pela segurança e pela... a gente está vivendo uma era tecnológica, né, cara? De tudo, né? Então, assim, eu prezo pela evolução também. Se está evoluindo, se dá mais segurança, se as pessoas vão promover mais saúde e vão estar participando de evento, porque aquilo traz um conforto para ela, eu não sou contra a utilização. Né? Aí vai de cada um escolher qual prova vai fazer. Porque não tem para que ser Caxias assim não também. Tem, né? porque tem a prova que não permite, tem a prova que permite. Aí tem opção para todo mundo. Sim. Pô, da hora. Eu já vi uma prova que eu achei diferente até, mas acho que era bem específico, assim, que a galera tinha até uma parte ali que nadava de pé de pato. De pé de pato. Tem também as provas equipadas, que era prova equipada, e aí uma parte até da galera, eles até, conversei lá com o treinador, que eles falavam, pô, o pessoal bastante dos bombeiros, do corpo dos bombeiros vem nadar, porque tem o corpo dos bombeiros que trabalha no mar, então para eles é até um treino, né? Um desafio, um treino, né, de tipo, de estar ali, né, e fazer essa comparação com atletas e tudo mais. Achei bem diferente, a galera entrando bem equipadona mesmo. Falei, eita porra. Tem uma prova muito famosa de bombeiro que acontece em Jacareí, acontecia, agora eu não sei onde que está, que é uma prova de natação equipada. Então é obrigatório nadar com neoprene, pé de pato, o snorkel, né, e a máscara tapando aquela o nariz. Máscara fechada, aquela né? máscara fechada, Cara, quando você vai nadar, a primeira vez que eu fui nadar, eu achei que ia morrer. No meio da prova eu arranquei tudo. Pô, como é que respira, cara? Porque de snorkel você fica olhando só para baixo. Sim. É legal. E você respira na boca, né? E aí, como é que você vai se guiar, né, cara? Aí tem até uma corda, eu não sabia, mas tem uma corda por baixo da água que você vai ver no trajeto por baixo da água, para você não ter que ficar levantando a cabeça. Ah, que legal. Então tem prova, tudo eu, que na é minha tipo, inocência, quando eu vi os caras entrando, os bombeiros tudo entrando, eu falei, pô, que legal, né? Os caras põem os bombeiros pela segurança da galera, né?
nadando junto com a galera, mas não, os caras estavam os caras competindo entre eles. Pô, legal, Samir, muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo. Queria deixar aqui um presentinho para você também. Aí, ó. Aí, obrigado, ó, hein? Presentinho aqui, ó. Camiseta, vou até abrir aqui, ó. Não sei se é igual a minha ou não. Não, a minha é mais chique, cara. Aqui, ó. Ih, cara. Essa cabe mesmo. Aí, por que ele Ó, ganha chique? Aqui, eu quero uma dessa também, cara. Ó. Aqui é só pro entrevistado, pro entrevistador não. Te falar, viu? Essa Rosa dos Ventos aí já foi melhor, viu? Você acha que você sentiu alguma coisa que você quer falar? Quiser deixar um recado? Ou se quiser falar alguma coisa que a gente não falou hoje? Não, cara, acho que essa frase final aí, né? O que eu falei no final, acho que é o que realmente importa. E eu tenho um lema que eu levo para todo lado, né, cara? Desde a primeira vez que eu nadei os 88 quilômetros, eu falei assim, pô, cara, nunca imaginei que eu pudesse nadar até São Paulo, sabe? De Campinas a São Paulo dá isso, né? E aí eu criei um lema, cara, que é assim, ó, somos todos capazes, né? Então, assim, quando a gente planeja, quando a gente tem disciplina, quando a gente se dedica, a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente quer. Seja na família, no trabalho, na natação, qualquer coisa. Se a gente tem um planejamento, se dedica, cara, não vai cair do céu, né? Sorte não existe, cara. Sim. Na minha concepção, sorte, pelo menos no esporte, não existe. De vez em quando existe uma sorte aí, mas Sim. eu não conto com ela não, cara. Eu conto com treino, conto com disciplina e planejamento. Então, somos todos capazes desde que você coloque em prática aquilo que você quer. É isso aí. Isso aí, então, galera. Esse aqui foi Samir Barel, um monstro das águas abertas. Não é do Lago Ness, mas é um monstro. É isso aí. Tamo junto, Samir. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu, É ali? valeu, É ali? valeu. É ali? Aonde? Estou confuso agora. Até a próxima, pessoal. Valeu.